a junção dessa conversa de Daniel Worcaro com Marta Graeff e mais essas novas descobertas de agora em relação a Paulo Henrique Costa, e a PF, nesse sentido, está procurando saber se Alexandre de Moraes também foi beneficiado por Daniel Worcaro com imóveis de luxo. Então tá aí um Supremo onde a casa caiu e onde o alicerce estava todo estribado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, chegando aqui com mais um giro de notícias. E pessoal, nova linha de investigação da Polícia Federal sobre o caso Master pode aniquilar de vez o ministro Alexandre de Moraes do STF. É isso mesmo, isso daqui é uma bomba. Jurista esquerdista já admite que a casa do Supremo Tribunal Federal caiu. E ainda Gilmar Mendes não se aguenta e volta a dar entrevista desastrosa. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bom, então sem enrolação, sem delongas, bora aqui comigo para as notícias, bora para o vídeo que está sensacional. De volta por aqui, acionando agora a nossa reportagem, e por isso a gente vai a Brasília. A Polícia Federal está investigando se o ministro Alexandre de Moraes recebeu imóveis de luxo do dono do Banco Master, Daniel Worcaro. Agatha Gonzaga está conosco agora. Não, é a nossa querida Tayane Mello, de novo aqui, trazendo notícia. Ainda não acabou o turno, né, Tayane? Segue aí desde a manhã, desde as primeiras horas do dia, acompanhando o noticiário. Agora, essa informação é de extrema gravidade, a Polícia Federal apontando quais são os elementos para essa investigação. Tayane, boa tarde. Oi, Patrícia, boa tarde a você e a todos. Eu apurei com fontes da Polícia Federal, né, essa informação. Isso porque, numa conversa entre Daniel Worcaro e a então noiva, né, então companheira Marta Graeff, ela pergunta para o Daniel Worcaro se Alexandre de Moraes teria gostado de um apartamento. No mesmo momento, né, no mesmo momento em que Daniel Worcaro falou que estava com o ministro Alexandre de Moraes. Então ela pergunta se ele gostou do apartamento. Isso acendeu um alerta na Polícia Federal já desde o início, porque a avaliação nos bastidores é de que não se pergunta se uma pessoa que está indo visitar, por exemplo, a sua casa, se fosse o caso, né, de se tratar do próprio apartamento de Daniel Worcaro, se a pessoa gostou ou não do seu imóvel. Então isso já causou uma certa estranheza na Polícia Federal. Então a PF também quer saber o porquê que a Marta estava perguntando aquilo com tanta naturalidade para o Daniel Worcaro. Como eu falei, isso já tinha acendido um alerta, a polícia já tinha ficado desconfiada, mas agora, depois das revelações de mensagens entre Daniel Worcaro e Paulo Henrique Costa, o ex-dirigente do BRB, que está preso, inclusive aguardando a finalização do julgamento sobre a prisão dele lá na Suprema Corte, depois dessas trocas de mensagens em que apontam o beneficiamento do Daniel Worcaro, do Paulo Henrique Costa, por Daniel Worcaro. Então, o Paulo Henrique, ele facilitava as fraudes dentro do Banco Master e Daniel Worcaro, em troca, ele dava apartamentos, imóveis de luxo ao Paulo Henrique Costa. Inclusive, a PF apurou que são cerca de 6 imóveis aqui no Distrito Federal e também em São Paulo, no valor de pouco mais de 146 milhões de reais. Então, a junção dessa conversa de Daniel Worcaro com Marta Graeff e mais essas novas descobertas de agora em relação a Paulo Henrique Costa, e a PF, nesse sentido, está procurando saber se Alexandre de Moraes também foi beneficiado por Daniel Worcaro com imóveis de luxo. Tudo isso ainda está em fase de investigação, ainda são informações, né, que não estão fechadas, como eu falei, está tudo ainda em apuração, mas a Polícia Federal está desconfiada nesse sentido, justamente
justamente porque teve essa conversa de Marta Graef com Daniel Vorcaro, perguntando se Moraes teria gostado do apartamento, e agora também com essa apuração nova, né, já concretizada, de que Paulo Henrique recebeu imóveis do banqueiro, Patrícia. Então a gente vai seguir daqui acompanhando. É mais um capítulo, né, dessa história de Banco Master, Banco de Brasília, fraudes financeiras e Supremo Tribunal Federal também, né, que está no meio também dessa história toda. A gente vai seguir daqui acompanhando. Lembrando que Alexandre de Moraes já é citado no inquérito, nas investigações, justamente pelos negócios em que o Banco Master acabou fechando com o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, em contratos também milionários. Enfim, agora mais essa apuração. Obrigada, viu? Aliás, a gente está trazendo aqui, levantando mais algumas informações, porque, Tayane, sobre isso, hoje ainda a gente fica aqui aguardando a situação sobre a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e nesse caso, Dias Toffoli até declarou suspeição para votar se mantém ou não Paulo Henrique Costa preso, também investigado nessas ligações aí com o Banco Master. Como você disse, né? Ele que recebia ali, tinha acordos de propina e o recebimento também seria através de imóveis. Aguardando aí o resultado desse julgamento virtual. Agora sim, Tayane, obrigada pelas informações e bom descanso para você. A Suprema Casa caiu e precisa ser reconstruída. Como é que faz essa... Eita, voltou. Como é que faz essa reconstrução, Walter Maerovitch? Como é que monta essa casa de novo, a casa que caiu? Como essa reconstrução é urgente, nós não podemos ficar sem o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. É um tribunal importantíssimo, uma Suprema Corte em todos os países, estou falando em estados civilizados. O Supremo é fundamental. Agora, a casa caiu. Não se trata de reforma, como colocou o ministro Flávio Dino na sua sugestão de reforma para todo o Poder Judiciário, para desviar o foco, para jogar uma cortina de fumaça. Aliás, numa modestíssima 15 sugestões para uma reforma, onde o Supremo ficou intocável para ele. Mas ali ele está em ruínas. O escândalo demoliu o Supremo. E outras medidas, além do escândalo do Master, várias outras, inquérito de fake news que fica guardado no porão. Bom, como reconstruir isso? Há necessidade, há uma urgência, e isso tem que ser feito, evidentemente, por uma emenda constitucional para que estabelecer mandato, que aliás o Dino nem colocou isso, estabelecer mandato aos Supremos Ministros, como ocorre em outras cortes, nas cortes europeias, mandato com prazo certo, sem possibilidade de recondução. E dentro de um sistema, a história do direito administrativo conta que quando aparece a vitaliciedade, que os ministros do Supremo são vitalícios, tem um caminho para minimizar isso, que é a disponibilidade. Então, esses ministros, pela mudança do sistema por mandatos, ficariam em disponibilidade. Mas nessa coluna eu ressalto, e a gente já tratou do ministro Gilmar Mendes, que já falou até nos mais de 34 deputados estaduais do Rio de Janeiro envolvidos com o jogo do bicho. Ele falou isso usando uma informação do diretor da Polícia Federal, que até agora silenciou. Como é que é essa história? Então, mas o Gilmar lançou isso, falou dessa influência dos bicheiros para fundamentar um pensamento dele, uma conclusão dele. Então ele joga isso, mas o Gilmar, e está aí na coluna, ele muda muito a sua estratégia
estratégia. Veja, num passado muito recente, o que ele fazia quando se sentia violado na sua honra, caluniado, injuriado, difamado? Ele simplesmente recorria à primeira instância, e isso caía em juizados de pequenas causas pela competência. E o Gilmar não foi muito feliz nisso. A partir daí, onde ele tomava aspas, numa linguagem popular, bordoadas em primeiro grau, bordoadas com aqueles que ele acusava sendo absolvidos, o que ele fez? Ele passou a usar ainda a primeira instância como para propor as suas ações indenizatórias por danos morais àqueles que tinham ofendido a sua honra, que ele se sentia ofendido. Então, ação civil, atenção, não mais criminal, daí ele migra do crime para o civil para focar no bolso daqueles que ele atribuía como tendo o injuriado e etc. Ações indenizatórias por danos morais. Também não teve sucesso. E agora o que se vê com o Gilmar Mendes? E está aí o caso Zema, por exemplo. O que ele faz? Ele, agora, a vítima é o Supremo. Ele também, mas a vítima maior é o Supremo. E com isso ele puxa isso tudo para o Supremo. Ou seja, não vai ser mais a pequenas causas, não vai ser mais o juízo civil de primeiro grau, agora vai ser o Supremo a deliberar em favor de uma vítima também, que é o Gilmar Mendes. Com isso eu não estou aqui elogiando ou apoiando o Zema. O que ele fez foi ridículo e efetivamente ofende a honra, quer do Toffoli, quer do Gilmar Mendes. Então, veja essa mudança de estratégia do Gilmar Mendes num Supremo que está em ruínas, que caiu. Então, não dá para falar em reforma, até porque a reforma é uma coisa do judiciário no todo, é demorada, precisa inclusive de consultações, a sociedade civil precisa ser ouvida. Então, não se trata, e está aí num artigo que está longo, eu peço até desculpas, mas não dava para tratar em poucas linhas. Então, está aí um Supremo onde a casa caiu e onde o alicerce estava todo estribado numa lição de Rui Barbosa, que diz que a autoridade do Supremo é uma autoridade moral, ético-moral, e que, disse mais o Rui Barbosa nessa mesma frase, e que o Supremo precisa ter o apoio da população. A população não pode desconfiar de um Supremo Tribunal Federal. Por isso o alicerce caiu. Cara, não é possível uma coisa dessas. Depois de 3 entrevistas desastrosas ontem, onde ele comete xenofobia, ele comete homofobia e depois ele insinua que o ministro Alessandro Vieira é financiado pelo crime organizado. Depois ele admite que o inquérito das fake news é usado para calar a boca de deputados e senadores. Depois de 3 catástrofes, Gilmar Mendes vai hoje de novo dar uma entrevista para a CNN. De novo. Por quê? Primeiro, obviamente, sentiu aquele comentário da homofobia do Zema, pegou mal, tanto é que ele teve que postar uma desculpas pública, né? E ele vai lá e enfia os pés pelas mãos de novo. Meu Deus do céu, não é possível um trem desse. Vamos lá. Aqui foi um erro, na verdade, que eu já até me penitenciei, já pedi desculpas. Engraçado, ele pode pedir desculpas e não sofre a punição do crime. Se fosse qualquer outra pessoa falando o que ele falou, seria inquérito, busca e apreensão, censura, mas para ele, basta pedir desculpas. Porque todos sabem que eu tenho assim, um engajamento, eu respeito muito a comunidade homossexual. Todos podem saber disso. Defendi no Supremo Tribunal Federal a questão da união homoafetiva. Mas o que eu quis dizer é que não é livre, não há liberdade de expressão para ficar fazendo bonequinhos e imputando papéis a fulano de tal é ladrão. Isso não é liberdade de expressão.
Isso é liberdade de expressão, sim. E ainda mais quando é feito de forma de sátira, de piada, com bonequinhos. E, em segundo lugar, o seu nome, ministro, não foi mencionado em momento algum no vídeo. Nem o do seu colega lá, acho que era o Dias Toffoli, né, no caso. Não foi mencionado. Você está servindo, você colocou a carapuça. Agora, tem que ver o ministro do STF dizer isso aqui. União homoafetiva, não há liberdade de expressão para ficar fazendo bonequinhos. Sim, meu filho. A liberdade de expressão, ela é justamente para poder ficar fazendo bonequinho e criticando a autoridade. E imputando papéis a um, fulano de tal é ladrão. Peraí, que no vídeo em momento nenhum foi falado que você era ladrão, tá? Para de ficar repetindo isso. Isso não é liberdade de expressão. Isso é qualquer outra coisa. Não, mas eu estou fazendo a guisa de sátira. Não. Isso tem consequências. Sobretudo hoje com as redes sociais. O que eu quis dizer foi... Ele tentando justificar ainda. Ele ainda está... Isso que eu fico impressionado, cara. Esse pessoal vive num mundo paralelo mesmo. Desconectado da realidade. Completa negação. Ele está ainda tentando justificar as reações absurdas dele em ameaçar prender o Zema, porque saiu na Veja que ele mandou o recado que vai prender, que corre o risco de prender o Zema, que vai tornar Alessandro Vieira inelegível, que colocou o Zema no inquérito das fake news. Ele ainda continua justificando as suas ações inconsequentes. E o ministro do STF está falando que fazer sátira não é liberdade de expressão, que fazer bonequinho de alguém não é liberdade de expressão. Daqui a pouco ele vai repetir o mantra do Alexandre de Moraes, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. É sim. Se você se sente agredido, você tem que buscar a justiça como qualquer pessoa comum. Não colocar essa pessoa no inquérito das fake news, ou ameaçar destruir a vida dela, ou prender ela. Se você se sentiu agredido, você tem que fazer como eu faço quando eu me sinto ofendido. Eu faço uma denúncia, uma queixa-crime no Ministério Público. E deixo que a justiça resolva na primeira instância. Perdi, ganho umas, ganho outras, a vida continua. Agora imagina se eu tivesse o poder de colocar todo mundo que me critica ou me xinga em um inquérito, ô Gilmar Mendes. Se o Zema tivesse esse poder, você estaria no inquérito das fake news. Você estaria respondendo por racismo. Inafiançável. 4 entrevistas em 2 dias. Eu nunca vi o Gilmar Mendes tão abatido, tão, assim, magoado, perdendo as estribeiras, perdendo a linha como ele está agora. E até o final do dia vai ter outra entrevista, certeza, porque ele sabe que fez besteira. E alheio ao escândalo do Master, Moraes formaliza a prisão de mais 5, entre eles um general. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o início da execução das penas de 5 condenados do famigerado processo da tal trama golpista. A decisão foi tomada nesta sexta-feira. O grupo é formado por integrantes do governo de Jair Bolsonaro que ocupavam posições estratégicas. O relator considerou concluída a condenação definitiva dos acusados de atuar como braço operacional da fantasiosa tentativa de golpe. O julgamento foi encerrado em 16 de dezembro de 2025. Após a conclusão, os envolvidos tentaram questionar trechos da decisão judicial. As tentativas não prosperaram. Com a formalização do início do cumprimento das penas, os condenados passam à condição de presos definitivos. Alguns dos réus já se encontravam em prisões preventivas antes da decisão. Os condenados são Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor da Presidência, Marília Alencar, ex-integrante do Ministério da Justiça, e Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Fernandes é general da reserva, Marcelo Câmara é coronel da reserva. Tá aí, esse é o verdadeiro golpe. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!